Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2 e depois o 6. Versículo 2 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, por essa promessa tão poderosa, maravilhosa, Senhor, que nos alcançou. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua presença aqui conosco. Querido Espírito Santo, ministra, Senhor, em nossas vidas a tua palavra, Senhor, de forma poderosa, Deus, transformadora, Senhor, renovadora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, essa passagem aqui, né, era um tempo de grandes tensões, tanto para Judá quanto Jerusalém, Judá, Jerusalém, claro, a capital, Israel e todas as nações vizinhas, por conta do assédio, da invasão assíria, os assírios que estavam tomando conta do mundo antigo, do mundo de então. E aqui Isaías começa anunciando diversos juízos para muitas nações, e mais especificamente aqui ele estava trazendo juízos para Judá e de forma mais imediata ainda juízos para Israel, o reino do norte. Juízos severos, né, que Deus estava trazendo por conta do afastamento do povo de Deus. E no meio desse anúncio de juízos, né, é maravilhoso como Deus age. Isaías dá uma pausa e ele anuncia a esperança. É glorioso, Deus sempre faz isso. Sempre no meio das lutas, das tribulações, das dores, das angústias da nossa vida, irmãos. Se você aquietar sua alma, você vai ouvir Deus falando, trazendo luz de esperança para a tua vida. Então, essa pausa que Isaías dá, ela anuncia uma esperança, principalmente para Israel, que receberia, né, o juízo mais iminente, seria o primeiro a receber o juízo. E essa esperança apontava para a vinda do Messias, do Salvador de Israel. E aí, então, nesse anúncio, ele diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele está falando aqui de trevas espirituais, né? Trevas espirituais que acarretaram aquele povo, naquele contexto histórico, o povo estava em trevas porque estava adorando ídolos. Se afastaram totalmente da lei de Deus, principalmente o reino do norte. Se afastaram de Deus, né? E por conta disso, eles perderam todas as esperanças, porque Deus, né, retirou a sua bênção, né, conforme estava previsto na lei de Moisés. Porque eles não davam acesso, não estavam abertos para receber a bênção e o cuidado de Deus. Rejeitaram a Deus. Por conta disso, eles perderam as esperanças, né, e por terem se afastado de Deus. E essa condição deles, essa era a condição deles, trevas espirituais. E angústia e aflição por conta das consequências dessas trevas. E isso é um reflexo, na verdade, irmãos, da condição espiritual da humanidade. Se um povo que servia a Deus, conhecia a palavra de Deus, a lei de Deus, que foi chamado a andar com Deus para receber todas as suas bênçãos de Deus, aquele povo estava em trevas, o que se dizer daquelas pessoas que sequer conhecem a Deus? Essa é a condição da humanidade. Trevas espirituais, densas trevas. Então, né, e aí ele traz essa resposta. Esse mesmo povo que andava em trevas, ele viu, né, para esse povo que estava na região da sombra da morte, sem esperança, para eles resplandeceu a luz. Ele viu uma grande luz. Em Mateus, aliás, em Lucas,
quando Lucas escreve o Evangelho, ele se refere a esse versículo aqui como sendo a presença de Jesus, a luz do mundo. Né? Então, a luz, irmãos, ela é um sinal de vida e esperança, que aqui é anunciada ao povo. A luz sempre é um sinal de esperança, né? Jesus é a luz da vida. Até popularmente se diz, né? Ainda há luz, ainda há uma luz no fim do túnel. Ou seja, na escuridão, se vê uma luz, é um sinal de esperança. Você vai em direção à luz para poder sair daquelas trevas. Então, a luz anunciada era um menino. Né? Por que haveria esperança? Por que aquele povo que estava em trevas, na região da sombra da morte, por que resplandeceu a luz para eles? Porque nasceu um menino. Por uma criança que nasceria ainda, anunciada aqui pelo profeta. Né? Essa luz viria de um bebê inofensivo, né? Uma simples criança. E isso, irmãos, é uma profecia extraordinária. É maravilhosa essa profecia, porque quando você lê ali, um menino nos nasceu e diz ali todas as características dele, nós concluímos, e o próprio profeta conclui, a palavra de Deus conclui, que esse menino é o próprio Deus. Isso é maravilhoso. O próprio Deus, Criador dos céus, da terra, do universo, se faz homem. E o próprio Isaías anuncia também no versículo anterior que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é Deus. E isso é maravilhoso. E quando nós falamos do Natal, irmãos, que é esse tempo que nós celebramos agora, né, na verdade o Natal ele celebra exatamente a verdade da encarnação. O Deus eterno que se faz homem, que assume uma condição humana. O Natal é uma celebração da encarnação. O Deus que nos visitou de uma forma não de uma forma qualquer, mas se fazendo um de nós. É a celebração da encarnação do Filho de Deus, o cumprimento da promessa da vinda do próprio Deus para habitar conosco, como um bebê, como já falei, né, mas guardado e guiado pela mão do Pai. De bebê indefeso, nas mãos de pai e mãe terrenos, mas guardado e guiado pela mão do Pai celestial. Então, isso é maravilhoso, irmãos. O processo da redenção humana, ele começa com a encarnação. A encarnação é um mistério glorioso de Deus. É algo fantástico que Deus fez, que nós não conseguimos compreender. Muitas doutrinas já foram escritas a respeito disso, mas a essência disso nós não conseguimos captar perfeitamente. Mas é glorioso. O Deus, aquele que é Deus e que é homem ao mesmo tempo. Isso é bênção, é graça de Deus para nossas vidas. Então, amados, nós que estamos vivendo o Natal, esse período de Natal que nós celebramos, né, essa celebração nós temos que ter esse entendimento. Né? O Natal, ele diferente da celebração da ceia que nós faremos hoje aqui, ele não é uma celebração que seja uma ordenança bíblica para que a igreja cumpra rituais e datas. Né? A própria data do Natal, né, ela é altamente contestada e realmente não é essa a data, mas isso não tem importância. Né? Ela foi fixada dentro de uma tradição, as motivações também não têm importância. O que importa para nós é o que se deseja celebrar nessa data, nessa tradição. Então não há pecado em uma tradição. As tradições são importantes para nos dar aquele senso de família, de pertencer, nós entender a história é importante para saber, né, como que surgiu, como que nós nascemos agora em Cristo, e somos igrejas, e somos ligados aos santos lá do Velho Testamento, né, como um só corpo. Então, essas coisas são importantes, tradições são importantes. As tradições não podem confrontar a palavra de Deus, ou afrontar a palavra de Deus, divergir da palavra de Deus. Então, uma tradição que traga à memória a encarnação de Cristo, que traga à memória o nascimento de uma criança, sim, mas que foi o nosso Salvador,
é uma boa tradição. Ela pode ser guardada. Um povo que tem uma cultura cristã é muito melhor do que um povo que sequer conhece a Jesus, que vive nas trevas totais. Então eu falo de cultura, não quer dizer que o povo todo seja salvo, mas o povo tem ali uma visão do cristianismo, da salvação, da realidade da eternidade, da encarnação. Então essa cultura, né, é propícia para que as pessoas conheçam a Cristo intimamente, pessoalmente. Então, desenvolver e guardar essa cultura e essa tradição, não há pecado, não há erro, não há engano nenhum. Então, como eu disse, ela não é uma ordenança bíblica, mas foi uma instituição que preservada ao longo dos milênios, aí, podemos dizer, e que faz parte da nossa cultura cristã e da nossa tradição cristã. E se nós, mesmo não guardando a ordenança, mas nós mantivermos essa tradição com os princípios legítimos que elas representam, né, isso é lícito, isso é agradável a Deus, porque nós honramos a Deus. Nós podemos honrar a Deus com uma data, com um período de tempo, né? Nós temos que cuidar com os exageros, com os excessos, né? Essas coisas nós temos que cuidar. Mas assim, dar presentes é sempre bom. Nós somos chamados como cristãos a dar, não há problema, né? Você exercer a misericórdia, que é algo que é bem propenso nesses dias. Há mais um quebrantamento, uma abertura das pessoas para perdoar, para pedir perdão, né? Isso tudo é bom, isso é cristianismo, isso é vida cristã. Então você praticar essas coisas com a motivação correta, com equilíbrio, né, são princípios da fé cristã que são desenvolvidos de forma mais ativa dentro de toda a sociedade nesse período de Natal. Só que nós, como filhos de Deus, nós temos que ter essa consciência do significado daquilo, para não nos excedermos, não errarmos, não perdermos a oportunidade, porque é uma grande oportunidade de testemunhar a nossa fé. Nós sempre temos essas oportunidades, seja no nosso meio familiar, no trabalho, né? Em algum momento de testemunhar nesse período de forma muito mais enfática, mais verdadeira. Então, como eu dito isso, né, não existe essa ordenança, como também não há pecado, a não ser, né, se nós não guardarmos a verdadeira essência, se nós entrarmos numa questão de exagero, extravagância, desvio da finalidade, do próprio objetivo, né? Os símbolos, nem vamos entrar nos méritos das origens do Natal, essas questões são irrelevantes, irmãos. Né? A origem pagã, não importa, o que importa é alguém celebra o Natal querendo celebrar algum deus pagão, algum deus sol, ninguém. Então, mesmo porque o sol é criação de Deus, é Deus que fez, não para ser adorado. Né? Então, tudo que nós utilizamos como símbolos, essas coisas, nós fizemos com a motivação correta, com o entendimento correto de que é para Deus. Isso não há problema. Até a questão do Papai Noel é uma questão um pouquinho, né, diferente, porque ele desvirtua a verdade. Mas a pessoa do Papai Noel, né, lá na sua origem, era um bispo, né, lá na Turquia, né, São Nicolau. Era um bispo que era um homem caridoso, fazia, ajudava os pobres, as crianças e tudo mais. E a igreja preservou a sua memória, honrando ele, e depois se misturou com outras culturas pagãs e tudo mais, e transformaram nessa figura do Papai Noel, que realmente aí essa figura desvirtua o símbolo do Natal, porque ele não entra na história da encarnação, não existe essa pessoa, né? Não existe essa figura, ela está fora. Mas, enfim, mas voltando então para a palavra do Senhor, sobre esse anúncio que Isaías fez, que foi algo glorioso. E aí nós abrimos ali em Gálatas, se quiserem abrir também, capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Diz assim, 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, essa plenitude dos tempos, né? Isso
essa palavra ela tem um significado profético, né, maravilhoso, irmãos. Plenitude quer dizer completude, algo que está cheio, está pleno. Então, essa plenitude quer dizer o quê? Que todos os requisitos necessários para o cumprimento de uma promessa que Deus fez já estavam presentes ali. Então, todo o cenário estava pronto, montado, os atores todos prontos. Então, chegou a plenitude do tempo. Chegou o tempo da encarnação se manifestar, aquilo que foi prometido pelo Senhor se manifestar. Então, aqui o apóstolo que ele está dizendo que na plenitude dos tempos, né? O Pai, então, a plenitude que o Pai determinou pela sua soberana vontade. Deus determinou lá no princípio esse tempo em que ele enviaria o seu Filho. Né? Efésios 2:10 também fala, né, da plenitude da dispensação dos tempos, em que todas as coisas vão convergir para Cristo na plenitude da dispensação dos tempos. Aí fala de um outro tempo, de uma outra promessa da vinda de Cristo. Haverá uma plenitude também, em que o cenário vai estar pronto, os atores posicionados, né, e todos os requisitos necessários para Jesus, então, retornar na plenitude da dispensação dos tempos. Então, isso também é uma plenitude, mas aqui especificamente é a plenitude dos tempos, né, para que a encarnação, para que o Redentor chegasse. A terra, a humanidade, estava madura, pronta para ser colhida. Chegou essa maturidade. E quando eu falo de maturidade, irmãos, não é um nível espiritual, né, alto, presente ali, que o povo estava pronto para receber o Salvador. Não é esse nível espiritual, né, para que Deus pudesse, então, prosseguir com o seu propósito, né? Mas, na verdade, é um nível de percepção de miséria. Percepção de miséria espiritual, de necessidade, de falta de esperança no mundo e nas coisas do mundo. Nós somos assim também, quando nós custamos para buscar a Deus nas dificuldades. Quando a coisa trava de um jeito que não tem para ir para a direita, nem para a esquerda, para lado nenhum, aí a gente lembra de buscar a Deus. Não há mais esperança nenhuma. Aí nós entendemos que, realmente eu não tenho condições de resolver essa situação. Então, assim, essa era a condição de plenitude. O povo entendeu que não havia mais esperança na liderança, na religiosidade, no império que estava ali dominando aquele mundo naquela época. Não havia esperança humana nenhuma, somente de Deus. E aí o povo estava pronto. Aí chegou a plenitude dos tempos, além de outras coisas que aconteceram, que tornaram propícia a vinda do Senhor, a propagação do Evangelho e tudo mais. Mas então, nesse momento em que não há esperança, as pessoas mudam o seu foco, né, e tiram, né, as esperanças das suas próprias forças e colocam as esperanças em Deus. A dependência total de Deus. Então, nessa percepção de dependência, existe corações famintos, sedentos, né? Há uma abertura para a mensagem do Evangelho. Somente quando se entende que não há esperança nesse mundo. Por isso que quando Jesus disse, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por causa do dinheiro? Não, o dinheiro não é pecaminoso em si mesmo, não há problema com o dinheiro. A questão é que as pessoas que têm todas as condições boas e qualidade de vida e tudo mais, elas acabam depositando a sua confiança nessas coisas. E elas têm dificuldade de abrir o coração por evangelho e por uma dependência de Deus. Às vezes até tem medo, Deus vai me tirar o que eu já tenho, que está tão bom assim. Né? As pessoas pensam dessa forma, por isso se fecham por evangelho. Então, quando as pessoas estão famintas, sedentas, sem esperança, né, e elas estão prontas para ouvir e receber toda a provisão que Deus tem, que traz luz, que traz esperança, aquilo que Deus prometeu lá em Isaías. Deus é tão misericordioso, irmãos, tão longânimo. Ele espera pacientemente, né, suportando. Ele esperou ao longo da história humana, suportando toda a maldade, toda a injustiça humana. Ele esperou pacientemente, sem executar o seu juízo imediato contra a impiedade no mundo.
que não era pouca e que não é pouca ainda. Mas Deus é longânimo e paciente, espera na sua misericórdia. Ele esperou até que a plenitude do tempo chegasse e ele desse o start para a nova etapa do seu plano eterno de nos resgatar. Então chegou o tempo. Dessa forma, da mesma forma, o Senhor espera a plenitude dos tempos nas vidas das pessoas. Que as pessoas chegam num tempo de plenitude em que estão propícias e abertas para receber a redenção, a salvação, em que Deus revela então toda a sua graça, toda a misericórdia, o amor, por meio da provisão do Evangelho. Jesus não vem pessoalmente então anunciar agora para as pessoas, mas ele deixou um corpo aqui que faz isso. A igreja do Senhor, que prega o Evangelho. Então, nós tivemos a plenitude do tempo em nossas vidas também. E que nós abrimos o coração. E essa luz brilhou. E a redenção veio e nos alcançou. O Evangelho, irmãos, a história humana, na verdade, ela foi a preparação. Toda a história humana foi uma preparação soberana de Deus, conduzindo toda a história humana para a plenitude dos tempos. Foi uma preparação para chegar nesse tempo. E Deus dá início ao seu projeto eterno, em que ele revelou então toda a sua graça. A mensagem do Evangelho, ela já estava escrita desde a eternidade. O Evangelho que nós temos em palavras hoje, ele já era escrito por Deus desde a eternidade. É o Evangelho eterno de Deus. Já estava no coração de Deus. E ele, na verdade, ele veio à existência, a redenção, ela veio à existência a nós com a vinda de Cristo. Com a sua vinda, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. O Evangelho é consumado na sua ressurreição. Jesus, lá em Apocalipse, diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Evangelho já havia sido preparado, divulgado, escrito desde a fundação do mundo. Gênesis 3,15, irmãos, diz assim que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo que o homem pecou, Deus anunciou o Evangelho através dessas palavras para Adão e Eva, e o próprio Satanás ouviu também. Haveria um nascido de mulher. Deus iria, a própria descendência do homem pecador, iria resolver a questão do pecado. Destruir o mal, pisar na cabeça da serpente. Não a qualquer preço, mas um preço alto. A contrapartida seria a morte de Jesus. Ela lhe feriria o calcanhar. Então o Evangelho é anunciado ali desde o princípio, irmãos. Quando Deus chama Abraão, ele diz, olha Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu te farei uma grande nação, reis vão ser gerados de ti, tu vai ser próspero e tudo mais, toda aquela terra eu vou dar a ti, a tua descendência, e todas as famílias da terra serão benditas em ti, serão abençoadas em ti. Depois Paulo, quando ele fala sobre essa promessa para Abraão, ele diz que, olha, a promessa foi feita não aos seus descendentes, mas ao seu descendente, que é Cristo. Paulo revela isso lá em Gálatas. Gálatas 3,16. Há uma descendência específica. A promessa para Abraão seria Cristo. Também o Evangelho anunciado para Abraão. Abraão não era judeu. Ele deu origem à nação. Ele era gentil. E o Evangelho foi anunciado ao gentil Abraão, que é pai da fé de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, voltando a Gálatas 4, então vindo a plenitude dos tempos. O que é que Deus fez então quando chegou a plenitude dos tempos? Ele enviou um anjo, ele enviou, gerou ali um profeta como Moisés, um rei como Davi. Ele enviou, quem que ele enviou? Ele enviou o próprio Filho, que é um com o Pai, da mesma natureza, da mesma
essência, da mesma substância, o Verbo vivo de Deus, eterno com Deus, que se fez carne para habitar entre nós. O próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus e o próprio Deus. Então, quando vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, não outro, que é quem poderia fazer essa obra. E de que forma que ele enviou o seu Filho? Então aqui fala da divindade de Cristo. Nascido de mulher. Olha só que coisa gloriosa. Aquela promessa de Isaías, aquela promessa que Deus fez lá para Adão, lá no Éden, da semente da mulher. Então, esse que era Deus, ele seria homem, nascido de uma mulher, de uma forma humana. Né? Esse é o mistério da encarnação. Né? O Deus transcendente, né? Distante da nossa dimensão, que se torna imanente, presente entre nós, uma forma humana, física, de alma, tudo mais. Nasce como um bebê, inocente, aos cuidados de pais terrenos. Filho de Deus, sim, mas totalmente homem. Jesus, totalmente humano, porque esta obra precisaria ser cumprida por um homem, não pelo próprio Deus. E isso é glorioso, isso que Deus fez. É maravilhoso isso que Deus fez. Porque se o próprio Deus pudesse fazer isso, ele não precisaria ter enviado o seu filho e passado toda a dor e sofrimento que o filho passou pela separação do pai, principalmente no momento da cruz. Um preço altíssimo que foi pago pelo nosso Senhor. Não precisaria ter feito isso. Se algum homem pudesse fazer isso, também não viria o filho, um outro homem faria isso. Mas não havia possibilidade, a não ser essa era a única opção dentro da justiça de um Deus perfeito, santo, né, cheio de amor, de misericórdia, a única opção que Deus teria, né, para executar, para cumprir essa promessa que ele fez. Então ele nasceu como Filho de Deus, nascido como homem, totalmente homem, na sua maior essência, homem na sua perfeição. Jesus foi o homem na perfeita humanidade. Né? Nós podemos dizer que hoje toda a humanidade ela está corrompida. Ela não é perfeita na sua humanidade, mas Jesus nasceu de forma perfeita, sem pecado, por ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu sem pecado. Então Jesus é a perfeição da humanidade. Aquilo que nós buscamos agora como herdeiros, a natureza de Cristo. Então ele, nascido de mulher, mas não só nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, né, a sua chegada seria numa condição humana. Isso, quando ele diz aqui nascido sobre a lei, é para não questionar, não, porque ele era Deus, por isso que ele conseguiu. Não, ele foi nascido sob a lei. Então, numa condição humana, e um corpo humano, com todas as limitações que nós próprios também temos. Toda a humanidade, na verdade, ela está sobre a lei de Deus. E não é a lei de Moisés, não. Uma lei universal de Deus, em que a principal regra é aquele que o pecado gera a morte. Então toda a humanidade está sob a lei de Deus. Quer seja o juízo da lei, quer seja a misericórdia da lei. Então a humanidade estava debaixo do juízo da lei. Jesus vem sem pecado e estava debaixo da lei, mas não do juízo da lei e da ira de Deus. Por quê? Ele não tinha pecado, ele fazia plenamente a vontade do Pai. Jesus era perfeito na sua humanidade. Estava sobre a lei por precisar cumprir toda a lei moral de Deus, como todos nós devemos cumprir. Mas não conseguimos por causa do pecado. Mas Jesus, ele pôde fazer isso. Também sob a lei ele estava, assim como todos nós.
E no versículo 5, ele veio nessa forma, nessa condição, para remir os que estavam debaixo da lei. Toda a humanidade que está debaixo da lei. Ele veio para remir a humanidade. Veio para a redenção dos homens. E de que forma Jesus faria isso? Remir uma humanidade que estava debaixo da lei, do juízo de Deus. Como que ele faria isso? Levando sobre ele o juízo da lei que pesava sobre nós. O juízo que estava sobre nós, ele poderia fazer levando sobre ele. E foi isso o que ele fez. Assim ele foi morto como um maldito, recebeu a maldição do pecado sobre si, recebeu o juízo da lei sobre si, né, e levou sobre si as nossas maldições, para que fôssemos guardados da ira, justificados diante de Deus. E por que ele quis nos remir? Então, isso é maravilhoso também. Aí nós vemos o amor de Deus. Né? Nós vemos a misericórdia e o amor de Deus de forma tão gloriosa em todo esse processo da redenção. Mas quando nós vemos o final desse versículo aqui, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, irmãos, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é bênção imerecida, é graça imerecida de Deus para conosco. Porque nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus. E se nós olharmos para um Deus cheio de misericórdia e bondade, se Ele simplesmente tivesse nos perdoado e deixado nós de qualquer jeito assim, não, vocês ficam aí e eu aqui. É o perdão que nós às vezes oferecemos, né? Não, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Ainda bem que Deus não faz assim, irmãos. Deus perdoou, mas não é nós aqui e ele lá no céu. Não, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Por quê, irmãos? O perdão, ele restaura a condição inicial. Se você tem um amigo, você tem um bom relacionamento com ele, ele falha contigo, e você depois perdoa, mas não quer mais papo com ele, então o perdão não restaurou a condição inicial. Mas Deus criou Adão e Eva e toda a sua descendência para serem filhos, né? Para viver com ele a eternidade, como uma grande família, como nós cantamos aqui nessa manhã. E Deus, então, quando ele nos perdoa, ele nos restaura a condição inicial de filhos. E olha só, ele teve que adotar, porque né, não é como Adão que foi criado, Jesus que foi gerado pelo Espírito. Não, nós temos que ser adotados. Mas a condição de adoção, irmãos, é a mesma que de filhos. Com todos os direitos e benefícios, a herança e tudo mais. Então a condição de adoção é a condição de filhos que Deus nos traz. Ele não se contentou em nos perdoar e nos deixar. Não, ele fez isso porque ele nos quer, irmãos, perto dele, como filhos, irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso porque nós às vezes não demonstramos esse amor pelo Senhor. Né? Esse amor até a última consequência. Esse amor que queima, que arde, que deseja, que anseia. Nós temos essa grande dificuldade. Nós temos que reconhecer isso, né? Nada que se compare com o amor de Deus. Por isso Deus ainda nos dá o seu Espírito para habitar em nós. E nós podemos, de alguma forma, né, corresponder ao Senhor, servindo ao Senhor, à igreja do Senhor, aos irmãos. Somos adotados como filhos. Isso é muito maravilhoso. Amém, irmãos? Nós vamos ministrar a ceia do Senhor, né? E não dá para separar tudo isso que nós falamos da ministração do cálice e do pão, porque isso tudo está interligado. Até falar de Natal, como nós falamos, que é a redenção, né? Nós falamos da morte, falamos da ressurreição de Cristo. E nós somos participantes de tudo isso, irmãos.
da encarnação de Cristo, da sua vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E todas essas coisas são expressas no partir do pão e no compartilhar do cálice. Todas essas coisas. Por isso que esse momento de tomar a ceia, de se assentar à mesa, é um momento de profunda reverência, de gratidão, de temor, de compromisso com o Senhor. É uma aliança que está sendo renovada quando nós nos assentamos à mesa do Senhor. E quando nós entendemos que Deus fez tudo isso por amor e para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, nós podemos entender o memorial da ceia como esse convite de um pai cheio de amor, de misericórdia, que não mede preço, esforço para resgatar e trazer de volta aquele que se perdeu. Nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. A história de Deus com a humanidade é a história de Deus buscando os perdidos. Era com Israel, as parábolas de Jesus só falam disso. O Pai buscando aqueles que se perderam, a única ovelha das 99 que se afastou, o filho pródigo que abandonou a casa do Pai. Então, é a história de Deus procurando, o amor de Deus buscando de volta, né, uma humanidade que o odiou, que se afastou dele, que era inimiga dele. E ele traz essa humanidade de volta, não à força, ele poderia, tem todo o poder para isso, mas por um convencimento, né, que é irresistível para nós e para qualquer pessoa, o amor. Por isso que nós precisamos expressar também o amor ao anunciar o Evangelho de Cristo. Sem o amor, irmãos, esse Evangelho não tem esse poder que teve a cruz. O poder da cruz, ele reside no amor do Pai e do Filho que se entregou por nós. E é o poder dessa mensagem que nós pregamos, ela tem que estar impregnada do próprio amor do Pai e do Espírito que é derramado em nosso coração. Por isso, a vida com Cristo, o amor, né, a vida cristã, cheia da presença do Senhor, ela vai exalar esse amor junto com as palavras que nós pregarmos e anunciarmos do Evangelho.